Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Circuito dos Temperamentos. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais para entendermos sobre o nosso temperamento, sobre temperamento das pessoas. Nós precisamos de entender que os temperamentos são um modelo para entender, para tentar explicar o funcionamento das pessoas. E a gente, olhando a palavra temperamento, o que a gente pensa? Tempero, temperar. Temperamento é uma parte da nossa personalidade que vem com a gente desde o nosso nascimento. Ela é a base que molda o nosso comportamento, ou seja, ela faz parte da nossa personalidade. A nossa personalidade contém o temperamento, não é a personalidade em si, mas é uma parte da sua personalidade. Não é algo que nós aprendemos, mas é algo que desde que nós nascemos, nós temos um temperamento predominante. Nós nascemos com um temperamento predominante. Imagina, por exemplo, o tempero de uma comida. Uma comida, ela tem um sabor específico, né? A gente costuma falar o tempero da vovó, o tempero da mamãe, né? Cada tempero, né, de cada pessoa tem um sabor único. E assim é o temperamento da sua vida. É uma das facetas da sua personalidade. É o seu tempero, né? Nós vamos usar, por exemplo, um exemplo de uma criança. Imagine, por exemplo, duas crianças, né? Aí com 1 aninho de idade, 2 aninhos de idade, muito pequenas. Mas uma criança é mais tranquila, gosta de ficar sozinha, se adequa facilmente a qualquer situação, é mais adaptável ao ambiente. A outra, por outro lado, é uma criança mais agitada. É uma criança cheia de energia, gosta de chamar atenção, já chega conversando, ela não consegue parar quieta, ela corre de um lado para o outro. Ambas têm temperamentos diferentes. Mas isso não significa que uma seja melhor que a outra, mas apenas que cada uma tem uma forma distinta de enxergar e reagir ao mundo. E por isso nós vamos começar a entender essa estrutura do temperamento, né? O temperamento ele é composto por três pilares principais, que é a emoção, a razão e a motivação. Esses três aspectos interagem e definem como nós vamos reagir em diferentes momentos da nossa vida. Vou te dar um exemplo prático. Você, por exemplo, já se deparou com uma situação que algo te incomodou muito e de repente fica totalmente controlável por outra pessoa? Isso acontece porque os temperamentos das pessoas elas são totalmente diferentes. A emoção delas vai influenciar como elas lidam com o mesmo problema. Enquanto você pode reagir, por exemplo, com raiva, essa outra pessoa pode ficar tranquila e pensar em soluções. Eles têm temperamentos que acalmam a emoção de forma natural. Vamos pensar, por exemplo, em dois amigos também. Uma pessoa é totalmente extrovertida, né? Ela gosta de estar com pessoas, ele gosta de estar. O outro é totalmente introvertido, gosta de estar no seu espaço, é observador, sente-se confortável, com calma, né? Quando ele está num ambiente tranquilo. E o outro que é extrovertido adora agitação, adora estar no meio das pessoas e se sente motivado com isso. Eles são completamente diferentes, mas ainda assim têm uma amizade muito forte. O segredo está em entender como os temperamentos funcionam, como respeitar o tempo e as necessidades do outro. E, por exemplo, se esses dois amigos estão numa festa
E um percebe que às vezes o ambiente está muito agitado, ele olha para o outro e vê que ele está ficando sem jeito, sem espaço. Ele pode automaticamente fazer essa leitura, né, que o temperamento do outro é diferente e falar: amigo, vamos para um lugar mais tranquilo. Você quer sair um pouco? Nós já ficamos aqui um pouco, eu já estou feliz, eu já me conectei com as pessoas. Você quer agora ir para um lugar mais tranquilo? Isso é uma leitura que nós vamos fazer de nós mesmos e do outro, para a gente aprender a respeitar tanto as nossas individualidades, né, o nosso temperamento, quanto do outro. Então, conhecer seu temperamento é o primeiro passo para viver de forma mais consciente e também buscando o equilíbrio. Nós não estamos presos ao nosso temperamento, mas ela é a chave para a gente saber lidar com ele, lidar com nós mesmos, com as nossas questões internas e também lidar com o outro. Os temperamentos não vão definir quem nós somos, mas como nós vamos entender, ter uma melhor compreensão de como nós estamos reagindo ao mundo. E a partir disso, a gente começa a entender e aceitar as diversidades dos temperamentos, né? Porque é isso, é essa empatia, é essa aceitação de quem que o outro é, que é a chave de uma relação mais respeitosa, mais amigável, né? Então, agora, eu queria você hoje entender um pouco mais o porquê que a gente precisa de entender sobre temperamento e fazer a leitura. Você viu que existem pessoas com uma tendência, uma predominância a um comportamento diferente do outro, né? E eu queria te passar um exercício. É algo simples para você começar a perceber o seu próprio temperamento. Eu quero que você faça uma reflexão. Qual é a minha primeira reação quando eu me sinto desconfortável ou desafiado? Talvez você se afaste, ou talvez você reaja com impulsividade. Anote essa reação e começa a observar ao longo da semana o seu temperamento, né? Como você reage em diferentes situações. Você vai percebendo e conhecendo isso, e vai ficar mais fácil você lidar com as suas emoções, melhorar seu relacionamento e entender melhor o seu temperamento. Mas, além de você analisar a sua reação hoje, eu quero que você anote também uma reação e uma análise de quem você era quando você tinha até os 7 anos de idade. Talvez você tenha poucas memórias dessa época, mas eu quero que você tente se lembrar. Na escolinha, por exemplo, quem era essa criança? Como ela reagia? Ela era aquela criança alegre que gostava de conversar com todo mundo? Ela era aquela criança que se comunicava com todos os coleguinhas, que fazia amizade fácil? Ou ela era aquela criança mais introvertida, mais fechada? Quem era essa criança dentro de casa, né? Então, esse foi mais um passo que nós demos para entender o nosso temperamento. E eu espero que você tenha se conectado com essa reflexão de hoje. Porque a partir de agora, vamos trabalhar em como nós podemos adaptar o nosso comportamento a uma vida mais leve, mais equilibrada. Como que nós podemos fazer a leitura do outro com respeito, com empatia, respeitando quem o outro é, né? Nós vamos fazer o temperamento trabalhar ao nosso favor. Então, hoje você vai fazer a tarefa e vai ficar com essa reflexão. A importância de você conhecer o seu temperamento, conhecer o seu modo natural de funcionamento e como você pode fazer isso trabalhar ao seu favor. Então, até a próxima aula para nos aprofundarmos um pouco mais no seu temperamento.